Muito bem, senhoras e senhores, Nathanael Oliveira aqui na área, então vamos lá falar sobre vender todos os dias durante o ano. E hoje eu quero falar especificamente sobre o que eu chamo do poder da rotina. O que eu considero realmente o verdadeiro segredo para vender e lucrar todos os dias durante o ano. Quando as pessoas me perguntam, Nathanael, o que eu tenho que fazer para vender todos os dias? Mais importante, ter uma rotina que te permita vender todos os dias. E muitas vezes você vai entender que essa rotina ela começa simplesmente quando você tem a visão geral do que é o método vender todos os dias e você dá o primeiro passo agora. Ah, Nathanael, se eu colocar o método em prática, hoje eu já vendo? Hoje você já vende. Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Então você está querendo me dizer, se eu colocar em prática o que você está me dizendo agora, eu já vendo hoje. Vende. Silêncio, né? Por que eu falo com tanta certeza? A maioria das pessoas que hoje não vendem todos os dias, elas cometem um único e grande erro. Elas não oferecem. E elas não oferecem porque elas não sabem como oferecer de maneiras diferentes. E elas não fazem isso porque elas não têm um método. E elas, sem ter o método, não têm uma visão geral. E sem visão geral, você não tem rotina. Então, por isso que eu falo que é uma sequência de causa e efeito. A partir do momento que você entende a visão geral, que você tem um método para seguir, isso te dá rotina, você oferece todos os dias, tem ações de vendas todos os dias, e aí, na prática, você vende todos os dias. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre 4 pontos específicos hoje. Eu vou falar sobre as 3 situações que a maioria das empresas estão vivendo hoje, como que você lida com cada uma delas. Eu vou falar sobre os 3 modos de operação que muitas vezes a empresa está lidando e ela precisa entender qual a sua situação atual para você definir o melhor plano. Vou falar sobre 5 possibilidades de plano de ação para você trabalhar agora para vender todos os dias. E vou fechar falando o que eu chamo do 5 em 1, que é a estratégia do mês para você escolher e começar a vender todos os dias da maneira mais rápida e prática possível. Hoje é dia 31 de janeiro, enquanto eu estou gravando esse vídeo, então você que está acompanhando esse vídeo ou acompanhando esse áudio, esse episódio também do nosso podcast, saiba que nós estamos começando mais um mês de fevereiro de 2020, e eu espero que você consiga colocar isso em prática agora, para você já ter um mês de fevereiro vendendo todos os dias. Combinado? Então já vou pedir para você que acompanha o nosso podcast, já compartilhar também o episódio, você que acompanha esse vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, etc, pelo Vimeo, deixa o teu comentário também, vamos bater um papo sobre esse assunto, fala um pouquinho dos teus bastidores, das suas dificuldades, vamos entender um pouquinho esse cenário para ajudar a tua empresa a vender todos os dias. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês sobre as 3 situações. Toda e qualquer empresa hoje está em uma dessas 3 situações. Número 1, fluxo de caixa negativo. A empresa está faturando abaixo do mínimo que precisa para se sustentar. Ou seja, a conta não está fechando, está no vermelho. O segundo cenário do fluxo de caixa negativo é quando acontece mais ou menos assim. Dezembro de 2019, você teve um bom faturamento. Janeiro de 2020, o resultado foi muito ruim. O lucro de dezembro de 2019 foi diluído em janeiro. Aí você começa fevereiro. E aí você tem um resultado mais ou menos. O lucro que não teve em janeiro, agora se acumula com prejuízo em fevereiro. Ou seja, você fica de altos e baixos, você está com fluxo de caixa negativo. Você não consegue passar mais do que 2, 3 meses com caixa positivo, com resultado crescente. Essa é a característica de uma empresa que está vivendo no fluxo de caixa negativo. Tem um fluxo de caixa negativo realmente crítico, que a empresa vem há vários meses no vermelho, e tem o mais comum, que é uma empresa que tem um mês muito bom e o outro na sequência é ruim e fica nesses altos e baixos, não consegue ter uma estabilidade financeira no negócio. Segunda situação é quando a empresa não consegue bater as suas metas. A empresa não está no fluxo de caixa negativo, ou seja, está lucrando, está tendo um certo lucro, mas ele estabeleceu, o empresário estabeleceu um resultado, por exemplo, de 100 mil mês. E eles estão conseguindo 50, 45. Ou seja, não está conseguindo bater as suas metas. Essa é uma segunda situação. Terceira situação é quando a empresa não está no fluxo de caixa negativo, já começou a bater suas metas, mas chegou o momento que eles falam, poxa, está na hora da gente dar um próximo passo, está na hora da gente dar um próximo nível. Eu acredito que chegou o momento da gente avançar nessa jornada e realmente buscar um resultado maior, quem sabe até dobrar os resultados. Então, basicamente, são essas 3 situações que todas as empresas estão enfrentando hoje. O grande problema, já para a gente começar essa conversa, é que tem muitas empresas que estão com fluxo de caixa negativo, tentando implementar estratégias que são típicas de quem está numa situação mais favorável. Como, por exemplo, uma empresa que já está batendo suas metas e quer dobrar os seus resultados. Eu vou dar alguns exemplos disso, mas só para você entender já de cara.
Tem muito empresário que está com fluxo de caixa negativo, ou seja, está com pouca grana. E ele fala, bom, o negócio está ruim, então eu vou comprar mais tráfego e vou produzir mais conteúdo. Essa não é uma estratégia para quem está com fluxo de caixa negativo. Quem está com fluxo de caixa negativo precisa se concentrar em oferta, copy, novas fontes de lucro imediatas. Beleza? Só para você entender como isso é importante. Porque se você não entende a tua situação e quais as melhores estratégias para a tua situação nesse exato momento, você pode cometer erros muito perigosos para o teu negócio. E aí vamos lá, existem 3 modos, e eu acrescentei um quarto aqui também, mas basicamente os 3 modos têm relação com esse cenário. O modo número 1 é quando a empresa está realmente no desespero. Tá? Aquela situação assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E o mais importante você entender é que tem algumas empresas que entram nessa situação de desespero. Número 1, porque realmente a situação já está bem complicada, ou seja, 2, 3 meses que o negócio não vira, que o negócio não está dando certo, que o negócio não está funcionando e fica atirando para todos os lados. Mas tem um segundo desespero que é o da antecipação. Por exemplo, a empresa está muito bem, ela vem vendendo, o resultado vem acontecendo, mas, por exemplo, a empresa veio janeiro, fevereiro, março, faturando 300 mil, 400 mil, 250 mil. Chegou em abril, metade do mês, não passou de 15 mil em vendas. Dá um desespero. Por mais que a empresa tenha caixa, por mais que ele tenha condições financeiras aí de bancar a empresa, mesmo que aquele mês não seja tão bom, bate um desespero de que, porque, meu Deus, estava funcionando, de repente esse mês está horrível, o que está acontecendo? Então nós temos essas 2 variações do desespero, de quem está numa situação há muito tempo, o negócio está ruim e não sabe mais o que fazer, e a segunda, que às vezes é muito mais perigosa, que são empresas que vêm de bons resultados nos últimos meses e de repente cai e o empresário fica desesperado, porque ele não entende a questão dos ciclos. Isso é uma coisa que a gente vai falar também. Mas, só para você entender que essa parte do desespero, ela é muito perigosa, mais para quem está tendo resultados e para de vender, do que para uma pessoa que vem aí acumulando os 2, 3 últimos meses sem um resultado tão expressivo assim, tá? E você vai entender mais detalhes daqui a pouco. O segundo ponto é o que eu chamo do pisando em ovos. Qual que é esse cenário? Qual que é esse modo de operação? A empresa está vendendo, aquela estratégia está dando certo, e o empresário está tão receoso de que aquilo pare de funcionar que ele tem medo até de se mexer. Ele está pisando em ovos. Não, vai que eu mudo e pare de vender. Então é uma situação extremamente arriscada. Por quê? Geralmente, quem fica nesse pisando em ovos com medo de qualquer mudança, entra nessa situação de desespero. Recentemente eu conversei com uma empresária que ela vem aí dos últimos 4 meses com bons resultados e ela não queria mudar o que ela estava fazendo, porque estava dando certo, mas ela já começava a enxergar indícios de que a estratégia não estava funcionando tão bem quanto vinha funcionando. Mas mesmo assim ela decidiu insistir na estratégia ao invés de incrementar ou implementar novas ações. E aí quando foi agora nos últimos dias, foi um dos piores resultados que ela teve, e aí entrou nessa parte do desespero. Então, geralmente, a preparação para uma situação mais nervosa é isso aqui, que é o medo de novas implementações. Eu sou 100% a favor de você ter uma rotina, tanto que o nome desse tema que eu estou conversando com você é o poder da rotina. Porém, você precisa entender que dentro da tua rotina, você precisa também ter a possibilidade de adicionar novas rotinas. Ou seja, faz parte da tua rotina ter novas rotinas, adicionar coisas novas, ter um momento de testes, ter um momento de implementação, ter um momento de desenvolver um plano B, um plano C para o teu negócio. Então, se a tua estratégia hoje está funcionando, ótimo, continua fazendo isso. Mas dedica um tempo para pensar o seguinte, e se essa estratégia parar de funcionar? Qual é o meu plano B? Qual ação eu vou fazer caso não venda da maneira como eu espero? Terceiro modo é o modo cruzeiro. Esse modo cruzeiro é o melhor de todos, que é o que eu quero levar você para esse modo cruzeiro. Que é, você tem uma rotina oficial que você está trabalhando, você está de olho na performance para ver se o resultado está mudando ou não. Gradativamente, com calma, com paciência, com precisão, com método, com análise, você vai inserindo coisas novas, validando, testando, tendo um plano B. Você vai trabalhando de uma maneira organizada, de uma maneira realmente sincronizada, harmoniosa. Você está ali no dia a dia, você tem atividades para fazer, você tem as suas campanhas para executar, você tem um calendário para seguir e assim sucessivamente. O grande problema é esse modo 4 aqui.
Se você entender o que eu estou te explicando agora, você vai evitar muitos problemas no teu negócio. O que geralmente acontece? Geralmente a empresa está aqui, ó, o negócio está funcionando, ela está pisando em ovos. Para de funcionar, ela entra no modo desespero. O negócio funcionou, ele já quer fazer um sprint. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o modo cruzeiro é o modo de recuperação, é um modo onde você trabalha de uma maneira mais organizada, mais calma. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: tem empresário que está tendo resultado, por exemplo, de 30 mil mês. E aí, tá dando certo, ele começa então a ter um resultado de 40 mil mês, e aí ao invés de consolidar aquele resultado, entrar no modo cruzeiro, se organizar, se estruturar, ele tenta escalar de 40 mil para 300 mil de um mês para o outro. Começa a comprar tráfego desesperadamente, começa a fazer um monte de coisa desesperadamente, começa a fazer um monte de investimento desesperadamente, o negócio não dá certo, ele entra no desespero. Ele fica desesperado, meu Deus do céu, agora o negócio não funcionou e tudo mais, etc, etc. Eu preciso fazer alguma coisa, faz alguma coisa, dá certo. Ao invés de ele entrar no modo cruzeiro, ele já tenta acelerar de novo. E fica nessa loucura, fica nessa aceleração muitas vezes desnecessária. Então tudo na vida, você tem momentos, você tem ciclos. Então o que eu recomendo? Eu não sei qual a situação que você está hoje. Se você está pisando em ovos, porque a estratégia que você está fazendo está funcionando, você está com medo dela parar de funcionar, ou se você já está numa situação mais emergente. Mas o que eu quero dizer para você é, o que eu vou te mostrar em termos de rotinas, campanhas, etc., é para você ter o primeiro resultado, depois você entra no modo cruzeiro. Porque no modo cruzeiro, né, fazendo uma referência ao avião, né, quando entra no modo cruzeiro, depois da decolagem, no modo cruzeiro, os pilotos, eles conseguem analisar o que está acontecendo. Eles conseguem pensar o seguinte: vamos checar os motores, está tudo bem? Todas as turbinas? Vamos nos comunicar com a torre de controle de onde nós vamos agora? Vamos ver se está tudo bem? Vamos analisar? E o piloto vai pensar o seguinte: se acontecer alguma coisa, algum motor falhar, qual o plano de emergência eu posso seguir? Qual é o aeroporto mais próximo? Se acontecer isso aqui, o que eu posso fazer? Ele fica pensando, planejando, se preparando. Beleza, tá tudo certo? Ok, vamos para o próximo passo agora. É uma constante preparação. E a maioria dos empresários não fazem isso. Ou eles estão no momento de desespero, ou eles estão no momento de querer escalar, querer correr desesperadamente. O que eu quero dizer é, na minha visão, depois que você consolidou um resultado, você fala, beleza, vamos fazer um ciclo de aceleração? Vamos buscar agora investir mais, vamos buscar agora intensificar as ações, faz um período de sprint, depois volta para o modo cruzeiro para consolidar. Em outras palavras, vamos imaginar que a tua empresa está faturando 100 mil mês e você faz um sprint, leva a tua empresa para 150k. O teu próximo modo cruzeiro é para manter esse 150k. Aí você pode trabalhar o próximo passo. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá claro o que eu estou explicando para vocês? Essa parte eu vou pedir para que vocês comentem aqui abaixo. Deixa um comentário de vocês. Ficou claro para vocês? Isso aqui é uma visão empresarial, para dar maturidade empresarial. Eu não estou brincando, eu tenho casos de empresários que estavam faturando 1 milhão por mês. Só que, faturando 1 milhão por mês, eles estavam investindo 800, 700 mil. Em um período anterior, eles estavam faturando 400 mil por mês e investindo 50, 60. E muitas vezes a empresa fica desesperada para acelerar, para escalar, para crescer e não analisa o cenário geral. Então tem muita empresa que quebra porque acelera demais, porque cresce rápido demais. Eu não sou contra o crescimento, eu sou contra o crescimento desesperado, sem propósito, sem organização, sem planejamento. Então eu dei essa introdução aqui só para preparar vocês, porque eu vou falar sobre o plano de ação que vai falar da parte de vendas. Porque eu entendo que não adianta eu chegar aqui e explicar para você sobre vender todos os dias se você não tiver uma empresa pronta para vender todos os dias. Beleza? Tranquilo? Então deixem os comentários de vocês sobre esse assunto, a visão de vocês sobre esse assunto, o que vocês têm aprendido e planejado acerca desse assunto. Então vamos lá, existem alguns planos que você pode seguir dependendo da tua situação. Existem algumas prioridades que você precisa na tua empresa, dependendo da fase como você está. E como eu digo, cada situação vai determinar a tua ação. Então, por exemplo, se você hoje está numa situação de fluxo de caixa negativo, você precisa vender o mais rápido possível. Você precisa gerar uma venda imediata. Então eu não posso chegar para você e falar o seguinte: ó amigo, tua empresa não está vendendo nada, né? Então é o seguinte, vai cuidar do teu novo posicionamento agora? Vai refletir sobre como é que você quer se encaixar no mercado, como é que você quer fazer isso, como é que você quer fazer aquilo. Isso aqui demora tempo. Isso aqui exige uma análise mais profunda. Isso aqui exige uma série de elementos. Eu não posso chegar para uma empresa que está desesperada para vender
e falar para ela o seguinte, cara, vai melhorar teu posicionamento, porque posicionamento é uma construção. Então eu não posso chegar e falar isso. Então, para uma empresa que está com problema de fluxo de caixa negativo, a primeira prioridade que essa empresa tem que ter é na copy. Então, fluxo de caixa negativo, a prioridade dessa empresa tem que ser na copy. Por quê? Muitas vezes a audiência que ela tem hoje, ele não está conseguindo vender porque a copy está fraca. Então, se ele melhorar a copy, esse resultado que ele não está tendo pode ser gerado nesse exato momento. Porque, Nathanael, mas o problema é que eu estou com poucas pessoas me acompanhando. Tudo bem, mas você está com fluxo de caixa negativo. É muito arriscado agora você querer colocar mais pessoas para dentro. Principalmente porque, se você não está conseguindo converter as pessoas que estão com você, isso mostra que talvez você não esteja preparado para atrair mais pessoas. Então, quando a pessoa está com fluxo de caixa negativo, eu recomendo para essa pessoa duas coisas, duas prioridades. E eu vou colocar até uma terceira, dependendo do seu perfil. Você vai se concentrar em novas campanhas e você vai se concentrar em melhorar a tua copy. Porque o que acontece? Então vamos lá. Cenário 1 do fluxo de caixa negativo. A empresa está lá com seus, 10 mil leads. E aí ela faz uma campanha, onde a copy não tá essas coisas todas, e ela não vende. E a empresa fica, ai meu Deus, e agora? O que eu faço para ser mais leads? O que eu recomendo? Número 1, você vai fazer uma sequência de campanhas. Então, se você fez um webinar ao vivo, por exemplo, para vender o teu produto e não vendeu tão bem, vai agora e faz um mini treinamento na sequência. Depois, você vai lá e faz um outro webinar ao vivo. Depois, você vai lá e faz uma live. Depois, você vai lá e faz uma super palestra. Ou seja, quando você vai encaixando mais campanhas, vamos imaginar que você fez aqui um primeiro webinar e você converteu só 3%. Ok. Agora, vamos imaginar que você fez um mini treinamento e você converteu mais 2%. Agora vamos imaginar que você fez mais um webinar ao vivo e converteu mais 2%. Agora fez uma live, converteu 1%. Agora fez uma super palestra, converteu mais 2%. No consolidado, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Quando você precisa vender, você precisa oferecer mais. E para oferecer mais, você tem formatos de campanhas diferentes. Aqui está o segredo pela rotina para vender todos os dias. O problema é que o empresário está com fluxo de caixa negativo. Ele vai lá, passa 20 dias comprando tráfego, arriscando mais dinheiro para fazer uma campanha. E quando aquela campanha não dá certo, ele não faz mais nada. Então a primeira coisa que eu recomendo é faça novas campanhas, tenha um olhar atento para a tua copy. E um outro ponto aqui é que dependendo da tua habilidade, dependendo do teu cenário, às vezes você já está no momento de criar um novo produto. Porque às vezes você fez essa sequência de campanhas aqui e foi um resultado abaixo do que você esperava. Só que às vezes, se você acrescentar aqui um novo produto, você vai gerar um pico de vendas, um pico de lucro. E esse pico de lucro vai gerar caixa para a tua empresa. E isso vai permitir que você tenha fôlego, aí sim, para investir um pouco mais em tráfego, para investir um pouco mais em anúncios, em campanhas, para você ter mais volume de pessoas. Então, o primeiro ponto é, a maioria das pessoas que estão com problema de fluxo de caixa negativo, a causa desse problema é porque elas oferecem de menos e elas têm pouca coisa para oferecer. Então, essa é a causa do fluxo de caixa negativo. Oferece de menos ou tem pouca coisa para oferecer. Então, isso é muito importante que vocês entendam, que vocês prestem atenção nesse ponto. O segundo cenário. Cenário número 1 foi o cenário do fluxo de caixa negativo. O cenário número 2 é quando a empresa não consegue bater as suas metas. Quando a empresa não consegue bater suas metas, ela também precisa ter um olhar para copy, também precisa ter um olhar para as campanhas, mas principalmente, aí sim, é o momento de tráfego. Porque na maioria dos casos, quando a empresa não consegue aquele volume de vendas que ela espera, ela não tem um volume de leads suficiente, um volume de pessoas suficientes para trabalhar, para gerar aquele resultado. E na maioria dos casos, a empresa não tem leads o suficiente porque ela não tem um plano de aquisição bem feito. E um plano de aquisição significa transformar o lead em cliente o mais rápido possível. E isso nos leva também à questão do mix de produtos. Você ter um produto para pagar pelo tráfego, você ter um produto para transformar um lead em cliente o mais rápido possível, você ter um primeiro movimento para gerar esse tipo de resultado. Seja um livro, seja um treinamento, seja um programa mais direto ao ponto, você precisa ter esse tipo de estratégia. Você precisa ter esse tipo de organização, você precisa ter esse tipo de planejamento.
Então é muito importante que você preste atenção nesse cenário como um todo, para você se organizar e para você se planejar dentro dessa estratégia. Terceiro ponto, aí sim, putz, a empresa está vendendo, a empresa, estou aqui próximo às minhas metas e tudo mais, etc. Aí é o momento que eu recomendo, de fato, você pensar com muito mais foco no teu posicionamento. Nossa, Natália, mas só quando a empresa quer escalar que eu penso em posicionamento? Muitas vezes o que eu quero que você entenda, goste você ou não, se você já está atuando, já existe um posicionamento, já existe uma percepção do mercado ao teu respeito. Então você já está se posicionando de uma forma ou de outra. O que eu falo é, quando você quer escalar, é o momento onde você coloca em prática estratégias de reposicionamento, estratégia de pegar um novo público, estratégia de pegar uma nova demanda, uma nova oferta. Então aqui é o momento de você olhar novos oceanos. Então a melhor maneira de você escalar os seus resultados é quando você consegue pegar novos oceanos. Então, por exemplo, quando eu cheguei na minha fase de falar, beleza, vamos dobrar esse resultado, a primeira coisa que eu fiz, qual é o público que eu não estou atendendo hoje que eu possa atender? Na minha fase número 1, por exemplo, eu atendia consultores e donos de agência. Quando eu fui dobrar os meus resultados, quando eu fui buscar escalar, eu comecei a ajudar produtores digitais. Na minha terceira fase, onde eu falei, beleza, vou dar um próximo passo, eu comecei a falar sobre negócios, estratégia de negócios. Estratégia de você ser um CEO, de você pensar não só na sua estratégia de vendas, mas na sua estratégia de negócios também. Ou seja, eu acrescento elementos ao meu posicionamento sempre que eu quero ampliar minha participação de mercado. Então você, como empresário, você precisa ter a visão de que quando você está em determinada situação, existe um plano de ação para você seguir. Então, assim, ó, se você hoje está no momento onde você fala, poxa, Nathan, minha venda não está rolando, ou como eu gostaria, muito provavelmente você precisa aprender as campanhas de vendas. Aqui você precisa aprender aquisição, monetização, ativação. Você precisa dominar as 7 campanhas de monetização que eu ensino. Webinar ao vivo, webinar gravado, super palestra, série de lições, mini treinamento, super proposta, oferta direta com conteúdo. Quando você domina essas estratégias de aquisição, de monetização, de ativação, você consegue comprar tráfego de uma maneira muito mais inteligente. Você precisa, por exemplo, aprender a criar um mix de produtos, ter produtos de recorrência, ter produtos de menor valor, trabalhar como upsell. Quando você domina essa parte de marketing, de vendas, de estratégia, ótimo, você já tem aí boas chances de alcançar uma rotina para vender todos os dias. E aí, para finalizar, é o que eu chamo da estratégia 5 em 1. A estratégia 5 em 1 é, se você analisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 planos que eu coloquei em momentos diferentes. Mas existe uma maneira de você fazer tudo isso ao mesmo tempo, que é a estratégia 5 em 1, que é a estratégia do mês. Então, por exemplo, lembra que eu falei, a sua situação atual define a sua estratégia atual. Então, tem muitos empresários que falam, não, eu não estou vendendo, então eu vou investir em tráfego para começar a vender. Risco altíssimo. Porque se você não está vendendo com as pessoas que você tem hoje, o que garante que colocando mais pessoas você vai conseguir vender? Ah, é que eu estava atraindo um lead desqualificado. Na maioria dos casos, o problema não é o lead desqualificado. Você que está desqualificado. Em que aspecto? A pessoa entra na tua lista, você faz uma oferta e nunca mais fala do assunto? Como é que você quer? Só se o lead vier muito preparado para comprar. As minhas vendas são devagar. Vou colocar mais tráfego para aumentar os resultados. Também é um risco altíssimo. Então, tráfego nunca é a melhor resposta. Nunca. Você precisa de um plano de monetização que pode ser feito de duas maneiras. Maneira número 1, plano de 90 dias. E maneira número 2 é o plano de 15 dias. Qual que é o plano de 90 dias? Ele é dividido em 4 fases. A fase número 1 é quando você cria um imã digital. Você vai pensar em um imã digital que possa atrair minimamente, com qualidade, alguém interessado naquilo que você vende. Beleza? Por exemplo, um dos meus imãs hoje que mais converte é o template de copy, onde eu libero 10 templates de copy, pessoas interessadas em escrever melhor para vender. Fase 2, você pode fazer 3 campanhas de monetização, ou seja, a pessoa entrou na tua lista de e-mails e aí você vai encaixar 3 campanhas de monetização. Por exemplo, webinar gravado, uma série de lições e um mini treinamento. A pessoa entrou na tua lista, ela vai passar por 3 campanhas, onde você vai tentar vender determinado produto. No meu caso, eu vendo a minha formação de copywriters, que o valor é de 5K. Então eu tento por 3 vezes, 3 campanhas diferentes, vender um produto de 5K. Na fase 3 é a campanha de ativação.
A campanha de ativação, que geralmente vai acontecer na quarta semana, então aqui é semana 1, semana 2, semana 3, eu vou vender um produto de menor valor. Pode ser a minha certificação de R$ 1.000, pode ser um treinamento ao vivo de R$ 47, pode ser um livro de R$ 29,90. O meu objetivo aqui é testar se essas pessoas que viram 3 ofertas de um produto de menor valor podem comprar ou querem comprar. É claro que quando eu faço campanha aqui, um percentual de pessoas compram. Quando eu faço outra campanha aqui, um percentual de pessoas compram. Quando eu faço outra campanha aqui, um percentual de pessoas vão comprar. E, obviamente, quando eu faço essa campanha aqui, um percentual bem maior de pessoas vão comprar, até porque é um ticket menor e até porque teve uma ancoragem aqui. E a fase 4 é a análise final dos resultados. Ou seja, eu analiso o seguinte, poxa, esse lead aqui, ele entrou na minha lista e durante 30 dias eu tentei vender 3 vezes para ele esse produto, depois eu fiz essa campanha. Se chegar no final, uma pessoa que entrou pelo assunto copy, ela viu várias aulas, vários materiais, eu ofereci várias vezes, fiz várias ofertas, e ela não comprou nada, muito provavelmente, então, ela não vai comprar algo nesse sentido, ou ela não se interessou, ou ela não está pronta. Depois de 30 dias eu tenho uma primeira análise. E aí vem mais os próximos 30 dias, e vem mais os próximos 30 dias. Eu repito isso aqui por 90 dias. Eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, eu posso insistir no tema copy até o final, ou eu posso alternar entre outras campanhas. Então, assim, depois de 90 dias, se a pessoa entrou na minha lista, ela vai receber tanta campanha, tantas ofertas diferentes, tanta abordagem diferente, que se chegar no final ela não comprar, ela realmente não vai comprar. Mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Então aqui eu sei se esse lead foi bom ou não. Então, assim, ó, o que eu estou mostrando agora é como que você vai no nível 10 de realmente apresentar para a tua audiência oportunidades para que eles possam comprar o teu produto ou serviço. Beleza? O problema é que a maioria das pessoas não fazem nem metade disso, não fazem nem 10% disso. Compra lead, roda uma campanha e vê o que é que vai acontecer. Eu não. Eu faço várias campanhas sempre. Fora que eu tenho vários produtos, eu fico alternando entre os produtos. Beleza? O plano de 15 dias ele é um pouco diferente. Ele envolve mais um primeiro funil automático. Porque esse plano aqui, ele é ideal para quando você vai vender produtos de médio a alto valor. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Por quê? Porque aqui você foca muito na conversão, não no volume. Porque aqui se você fizer 50 vendas de 5.000 já vai dar um resultado bem interessante. 10 vendas de 5.000 em uma semana para você pode gerar um resultado interessante. Aqui você pode trabalhar com meta de 10 vendas, 50 vendas, 100 vendas, 200 vendas, mas um ticket de alto valor, com uma quantidade menor de pessoas comprando, você já gera um grande resultado. Então, por isso que aqui a gente insiste muitas vezes num produto de maior valor antes de tentar vender um produto de menor valor, por conta do volume ou do valor do produto que gera um resultado rápido, em termos de faturamento e lucro. Nesse segundo momento aqui é quando você tem produtos de médio valor. Por exemplo, você tem um produto aí de 197, 297, R$ 500, R$ 400. Então aqui você vai tentar vender esse primeiro produto, vamos imaginar que seja com um webinar gravado, em volume. Você quer validar esse funil. Depois você pode fazer uma sequência de 2 monetização. Você pode fazer um mini treinamento, você pode fazer uma super palestra. Por que esse aqui é de 15 dias? Porque você, depois de 15 dias, você fala, cara, não gerou um volume de venda suficiente. Então eu acho que essa estratégia ou esses leads não vão converter tão bem. E aí você precisa refazer. Porque nesse ponto aqui, o teu objetivo é o volume. Você quer muitas vendas. 500 vendas, 400 vendas, 1.000 vendas, 600 vendas, porque é um ticket de médio valor. E para você gerar um resultado interessante, você precisa de mais volume. Então, por isso que o funil ele é menor, porque você vai investir mais em tráfego do que necessariamente na monetização. Natanael, eu posso, mesmo tendo um produto de médio valor, investir em fazer muitas campanhas de monetização? Pode. Mas o que realmente vale a pena é você fazer um pouco das duas coisas. Porque por mais que você faça isso aqui, ó, fique fazendo uma campanha atrás da outra, como você tem pouco volume, mesmo que a sua campanha de monetização seja muito boa, como o teu produto é barato, não vai gerar um valor expressivo para você. Então se você faz uma campanha de monetização e você faz 10 vendas de R$ 500, não vale tanto a pena. Você dedicou uma semana para fazer 10 vendas de R$ 500? É diferente de você fazer uma campanha para um produto de 5.000. Você dedicou ali 5 dias de campanha e você fez 10 vendas de 5.000. Já é um valor mais interessante. Então aqui, quando você vende um produto de médio valor, inevitavelmente você vai precisar de mais volume. E mais volume vai exigir mais tráfego para você. A grande vantagem de quem usa as duas coisas é porque você está extraindo o máximo do seu investimento em tráfego.
Existem pessoas que elas vão investir 50 mil para vender 100 mil. Ou seja, 50 mil reais foi só de investimento. Agora, se você faz uma estratégia como essa e você investe 50 mil, a tua capacidade de retorno é muito maior. Existem pessoas que, por exemplo, que investiram 50 e vão conseguir fazer 150, 200 mil reais. Por quê? Elas estão colocando tráfego, mas elas estão fazendo uma série de campanhas, elas estão avançando muito nessa implementação. Beleza, galera? Show de bola? Tranquilo? Deu para ter essa visão geral desse ponto? Eu falei aqui sobre as 3 situações, falei sobre os 3 modos, falei sobre o plano de ação, falei da estratégia 5 em 1, que são os modelos aí que você pode seguir. Combinado? Deu para ajudar? Deixa um comentário de vocês, deixa o seu like, compartilha aí com a galera que você acredita que pode aprender com esse tipo de material. Eu realmente decidi fazer algo bem completo, bem detalhado, para te dar uma aula e principalmente te dar clareza de como que você pode vender todos os dias e falando realmente do processo da rotina para vender todos os dias. Agora é o seguinte, Natanael, como é que eu faço para ter a tua ajuda, o seu acompanhamento nesse tipo de estratégia, nesse tipo de implementação, nesse tipo de resultado? Poxa, Natanael, eu gostaria que você me ajudasse a desenhar minhas campanhas, eu gostaria que você me ajudasse a montar esses projetos, na implementação das minhas campanhas. Da minha campanha de monetização, da minha campanha de ativação, para definir o que eu vou implementar. Nós estamos com algumas vagas abertas para o nosso grupo de implementação. Como é que funciona o grupo de implementação? Imagine o seguinte, a primeira coisa que eu faço quando você entra no grupo de implementação, eu vou analisar qual é a tua situação. Eu vou identificar qual é a tua situação e qual modo você está operando hoje. Eu vou fazer um diagnóstico do teu negócio, um diagnóstico da tua empresa. O segundo ponto é, a partir desse diagnóstico, eu vou definir qual é o foco que você tem que trabalhar. Ó, João, Maria, você vai trabalhar mais nessa parte de copy, nós vamos trabalhar mais na parte de funil, nós vamos trabalhar mais na parte disso, disso, disso. Vamos melhorar a tua copy, vamos desenhar para você um mix de produtos, vamos desenhar o que você precisa implementar. E na última parte, a gente vai trabalhar na parte das campanhas. Então, por exemplo, ó, você vai montar um webinar ao vivo. Tá aqui o modelo de palestra para você fazer, tá aqui o modelo dos e-mails, tá aqui o que eu sugiro que você faça de copy, manda esse e-mail, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu te ajudo na implementação dessa estratégia. Então, o grupo de implementação, como o próprio nome diz, é para ajudar as pessoas na implementação das campanhas para vender todos os dias. Campanha de monetização, campanha de ativação, campanha de aquisição. Todas as campanhas que eu ensino, todas as campanhas que eu crio para te ajudar a vender todos os dias. E a gente, obviamente, ajuda nesse desenho de mix de produtos, nesse desenho de posicionamento, a gente ajuda a entender esse cenário geral para implementar as melhores estratégias para o teu negócio. Então, assim, se você quer, durante 12 meses, ou seja, durante um ano, ter a oportunidade de ser acompanhado por mim e pela minha equipe, fazer parte de um grupo onde nós ajudamos na implementação, onde nós compartilhamos os nossos processos, nós te damos direcionamento do que fazer, o grupo de implementação, sem sombra de dúvidas, é o teu próximo passo ideal. Como que funciona o grupo de implementação? É um grupo onde você tem a oportunidade de ser acompanhado durante um ano. Nós temos um grupo no Facebook, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente interage todos os dias. Nós temos lives exclusivas para esses alunos, onde a gente interage também através de conversas e orientações que a gente faz em reuniões no Zoom. E nós temos nossos encontros presenciais. Uma vez a cada trimestre, ou seja, a cada 3 meses, nós nos encontramos presencialmente em São Paulo para uma reunião de 2 dias, onde nós discutimos as estratégias, eu dou feedback da implementação e a gente define qual é o próximo passo de ação que você tem que tomar para a tua empresa. Então é a união de presencial, grupo e o online com as orientações. E também tem um pacote de cursos que você recebe como bônus, que vai te ajudar, obviamente, a entender os processos, a ter implementação, a ter todos esses bastidores. Então esse é o nosso grupo de implementação, estamos com novas vagas abertas, se você tem interesse, aqui abaixo eu vou deixar o link, você pode ver toda a proposta do grupo de implementação, pode preencher a sua aplicação e conhecer os bastidores desse grupo, que vai te ajudar a implementar as estratégias para você vender todos os dias. Você que está ouvindo esse podcast, você pode mandar uma mensagem no Instagram e falar com a equipe, olha, escutei o podcast, estou interessado na proposta do grupo de implementação. Combinado? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui!